A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. A palavra de Deus fluindo até você. De fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas criei. Meu coração enfim se abriu, o Espírito reagiu. Meu ser então ao meu Senhor se uniu. Dias mais sábios. Coroado de glória e de honra. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Provérbios 26:1. Há poucos dias, um amigo, estudioso de hebraico, me mandou a seguinte mensagem. Fiquei muito impressionado com a palavra glória, kabod em hebraico. E ao estudar o quinto mandamento em Êxodo 20:12, me surpreendi com a palavra honra, kabed, a teu pai e a tua mãe. Exatamente a mesma raiz, mudando apenas a vocalização. Em outras palavras, dê peso, dê glória, dê dignidade a seus pais. Considerando que as balanças antigas funcionavam colocando-se pesos, assim, cada pessoa tem um peso, assim também cada falar. Assim como no verão não há neve e na ceifa não convém a chuva, assim não se deve dar honra ao insensato. Devemos dar glória a Deus e honra a quem realmente merece dignidade, valor e peso. Jesus não usurpou o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, tomando a forma de servo na figura humana. Humilhou-se, sendo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira e o coroou de glória e de honra. Se trilharmos o mesmo caminho da cruz, também seremos coroados de glória e de honra. Real será em meu andar, vou experimentar. Se seu falar, ouvir e praticar. Essa é a fé que nos mostra Cristo, que nos faz viver sempre no Espírito. Foi em nós gerada mediante a pregação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante. E na luz divina faz mantermos. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Na luz divina faz mantermos. Fique agora com a continuação da mensagem A Restauração da Terra, o terceiro dia e o quarto dia. Agora Deus nos vem encarregar os filhos seus em tempo alimentar. O Espírito não só é o ar para nós respirarmos, por isso nós invocamos esse nome, ó Senhor Jesus, como uma respiração da vida. Nós andamos respirando esse Espírito através desse nome, ó Senhor Jesus. E ao mesmo tempo ele é água para bebermos. Então quando nós imergimos na palavra, nós fazemos grito de guerra, nós estamos o quê? Bebendo da água da palavra. Agora, irmão, falta a boa terra. Então, tanto o ar como a água representam o Espírito. Então nós temos o Pai no primeiro dia, o Espírito no segundo dia e nós temos no terceiro dia Cristo. Cristo como a boa terra. A sua ressurreição aconteceu no terceiro dia. E Deus então chamou esse ajuntamento de terra, dessa porção seca de terra, do ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. Então houve uma separação entre a vida e a morte, a terra e os mares onde estão as águas da morte.
Então, irmãos, como ilustração, no dilúvio, a terra foi coberta pelas águas da morte na época de Noé, porque Deus julgou aquela maldade toda, pecado e violência no tempo de Noé, com as águas do juízo de Deus, e somente a família de Noé foi salva pela arca, que tipifica Cristo. Você sabia disso? Noé não sofreu com o dilúvio porque foi guardado numa arca. Essa arca é um barco, é um navio, né, que Deus fez com que fosse salva a família de Noé. Irmãos, graças a Deus, Cristo é essa arca que nos salvou a todos das águas da morte. Então, somente quando eles saíram da arca, Gênesis capítulo 8, enquanto as águas não tivessem baixado de altura e de volume, a família de Noé não podia sair da arca, senão morreria, né? E quando então a arca pousou sobre a terra seca, então aí no versículo 13 de Gênesis 8, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, eis que o solo estava enxuto. Como é importante para o homem ter uma terra enxuta, terra seca. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. A terra tem essa função. A terra é para nós, homens, nos espalharmos, encher a terra e multiplicarmos sobre a terra. É por isso que nós pregamos o evangelho do reino. Os comportores nossos e a igreja com o TCI, todos nós estamos fazendo esse trabalho. Estamos levando a vida para toda a terra. Amém? Então aí, tendo a terra seca, porção seca, então tem como Deus criar a vida sobre a terra. Então, o primeiro tipo de vida que Deus criou está no versículo 11. E disse: produza a terra relva. O que é relva? O que é relva? Qual a diferença entre relva e erva aqui na Bíblia? Relva é da espécie gramínea, né? São grama, tá? Vocês que gostam de jogar futebol, né? Grama, tá? É grama. Grama é relva. E que são ervas? Ervas são plantas rasteiras de pequeno porte, de pouca altura. Aquelas são ervas, tá? E Deus faz questão de produzir ervas que davam semente, segundo a sua espécie. Quer dizer, essas ervas precisam ter continuidade. Não é Deus criou, consumiu, acabou, morreu. Não, Deus quer fazer a coisa ter a sua continuação de vida. Então Deus preocupa-se em criar e também na perpetuação da vida. Então ele criou com semente, coisa que produz semente, que perpetua. E cada qual segundo a sua espécie. Não há confusão de espécies. Porque quando começa a fazer confusão de espécie, no fim você vai ver que vai dar uma confusão tal que tudo será exterminado. Então Deus colocou esse princípio. E não só isso, as árvores também que davam fruto e cuja semente está no seu fruto, conforme a sua espécie. Irmão, toda essa vida vegetal, ainda uma vida inconsciente, foi o primeiro tipo de vida que Deus criou aqui sobre a terra. E tudo isso, irmãos, é para alimento para os seres vivos aqui na terra. Serve de alimento. Até então, nós vamos ler mais um pouco para frente, que em Gênesis, ainda Gênesis 1, o homem também se alimentava somente da vida vegetal. As ervas, a relva é principalmente para o gado, né, para os animais. As ervas
as árvores frutíferas são para o alimento dos homens, tá? Então, no significado espiritual, a ressurreição de Cristo deu-nos uma nova vida. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos dar uma olhada lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, a ressurreição de Jesus Cristo produziu ao terceiro dia a terra espiritual para nós. Então nós hoje, irmãos, nós nascemos de novo em uma outra esfera, na esfera espiritual, e nessa esfera espiritual, pela ressurreição dos mortos de Cristo, nós fomos colocados nessa boa terra. Cristo é a nossa boa terra e hoje nós vivemos sobre ela. No capítulo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, nós fomos gerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha como é importante a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus continua sendo muito importante para nós, principalmente sobre a boa terra que é Cristo. Nós continuamos a trabalhar sobre a boa terra. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, essa vida física não vale muita coisa. O que vale, irmãos, é através dessa vida física eu produzir uma vida espiritual. Essa vida espiritual, irmãos, é que vai permanecer para sempre. O que ela produzir será para sempre. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o que é regeneração? O que significa regeneração? É nascer de novo. Jesus mesmo falou para o Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos foi perguntar para Jesus, como é que você consegue fazer essas coisas que eu não consigo fazer, né? Sendo bem mais novo do que ele, né? Jesus falou, capítulo 3, versículo 3. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E em outras palavras, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em outro reino. Você sabia que você, na verdade, não está nesse reino aqui da terra? Você está no outro reino, no reino de Deus. Vou para o versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Hoje nós somos nascidos do Espírito. Não te admires e eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Aqui ele fala, assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmão, nós não pertencemos mais a esse mundo material. Nós pertencemos ao reino de Deus. E sendo do reino de Deus, irmão, nós nascemos de novo para andar segundo o Espírito. O Espírito é como o vento. Ele vai para onde ele quer. Então, graças a Deus, irmãos, hoje nós não nos fixamos em um método, nós não fixamos em uma lei, em uma regra, né? Nós estamos aqui seguindo a direção da palavra e seguindo a direção do Espírito, porque nós somos filhos do Espírito, né? Nascido do Espírito. E também, irmão, nós somos uma nova criação. 2 Coríntios 5 mostra, irmãos, que nós não dê tanta atenção para as coisas da velha criação. Deus nos fez uma nova criação. 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim
se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou a nova criação. Você pode ver que aqui tem uma pequena nota 2. Se você olha lá no rodapé, aqui fala criatura ou criação. Então, se alguém está em Cristo, faz parte da nova criação, do reino de Deus. Então, irmãos, não fica pensando nas coisas aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. E também Gálatas capítulo 6, versículo 15, também nos mostra que nós somos a nova criação. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Não ficam discutindo com os judaizantes, deve praticar circuncisão, deve guardar a lei de Moisés. Paulo fala, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão é alguma coisa. Nós não ficamos brigando nessas coisas. O que importa é ser uma nova criatura, ou ser da nova criação. Nós hoje somos da nova criação, porque Cristo já ressuscitou e já nos fez nascer de novo, e hoje nós vivemos em Cristo, como a boa terra. Então, como nova criação, vivemos no reino de Deus e nós precisamos da terra celestial para cultivarmos. Então, vamos dar uma olhada em Deuteronômio 8. Qual é a terra que você, depois da ressurreição de Cristo, e você creu em Jesus, Deus te colocou? Sabia disso? Essa boa terra que Deus te colocou aqui, ó. Vamos lá. Que terra é essa? O versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. E eu sempre uso essa ilustração do manancial profundo como pai e Cristo, o Filho, como a fonte e ribeiro de água como o Espírito. O Pai estava em um lugar inacessível ao homem, mas Cristo trouxe Deus até o homem, e Cristo morreu, ressuscitou, ele permitiu que o Espírito viesse para suprir o homem. Então, a essência de Deus é a água. A água no manancial profundo, a água também na fonte, a água também no ribeiro. Então, Deus é um só na essência. Deus é essa água para nós bebermos e nos sustentarmos, sustentar nossa vida. E Deus também é triuno. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito para poder fazer essa água chegar até você. Então, essa é a riqueza da boa terra. E você foi colocado nessa boa terra. É uma terra de trigo e cevada. Terra de vide, cada um aqui, na verdade, tem significado, tá? Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Irmãos, aqui não tem miséria. Você pode comer à vontade. E essa comida não engorda. Essa comida é saudável. Essa comida vem em forma da palavra de Deus. E terra, ainda não só isso, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Não só tem riquezas vegetais, também tem riquezas minerais. O minério serve fazer uma série de coisas, utensílios, ferramentas, armas, né? E aqui nós temos ferro e nós temos cobre. Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, guardando as suas palavras. Para que não suceder, versículo 12, não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morar nela e dizer, não, meu braço que fez conquistar todas essas coisas. Não, é Deus que nos deu, por isso que é tudo de graça. É a graça de Deus, né? Que hoje nós estamos recebendo tudo isso. Essa é a boa terra. Agora, irmãos, vamos para
2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Só para vocês entenderem que nós recebemos fé igualmente preciosa, tanto uns quanto outros. Essa palavra obtiver, esse verbo obter, obtiveram, esse verbo obter, na verdade, seria melhor traduzido para aquinhoar, repartir. É a mesma palavra usada para quando Josué fez as 12 tribos de Israel, depois de entrado na boa terra de Canaã, repartiu a terra para cada tribo e cada tribo repartiu para cada família. Em outras palavras, quando você creu no Senhor Jesus, foi repartido a você, foi aquinhoado a você uma porção de terra. Você fala, mas eu não tenho terra nenhuma. Mas quando você creu no Senhor Jesus, Deus te deu uma porção de terra. E essa terra é Cristo. Agora Deus nos vem encarregar os filhos seus em tempo. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Possa, pois, os ramos se alastrar, crescer em nós a vida transportar. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. A restauração da terra. O terceiro dia e o quarto dia. Quarta-feira. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Gênesis 1:9. O terceiro dia, o surgimento da porção seca. No primeiro dia da restauração da criação, Deus restaurou a luz. A luz é essencial para gerar, sustentar e manter a vida. Sem luz não há vida. No segundo dia, Deus criou a atmosfera e, com o ar criado, produziu oxigênio para que o homem e os demais seres pudessem respirar e viver na terra. Além disso, com a criação da atmosfera, foi possível aproveitar as águas da morte que estavam na superfície da terra e transformá-las em águas saudáveis. Graças à atmosfera, as águas da morte passam por um fenômeno físico chamado de evaporação, que leva a água ao estado gasoso. Nesse estado, a água se torna mais leve que o ar e sobe, acumulando-se nas nuvens, que, dessa forma, podem armazenar toneladas de água potável. Ao atingir certa densidade, a água das nuvens se precipita e rega a terra, caindo nas montanhas, nos vales, nos rios e chegando também aos mananciais. Essa água é potável, ou seja, é saudável para nós e todos os demais seres vivos na terra bebermos e sobrevivermos. Deus é muito sábio. Ele mantém abundância de água nas nuvens em formato de vapor. Percebemos o quanto isso é impressionante ao comparar a massa de 1 metro cúbico de água doce líquida, que é de 1 tonelada, 1000 quilos, com 1 metro cúbico de água em estado gasoso, que é de aproximadamente 20 quilos. É por isso que a água permanece como nuvem. Nesse estado, a densidade da água é muito menor, o que leva a água a dispersar-se, formando grandes extensões de nuvens, que, ao precipitar-se, caem em grande volume de água líquida. Até o segundo dia, fora restaurada a luz, o ar e havia água potável, mas não havia terra seca. É importante a terra seca para Deus colocar seres vivos nela. O relato de Gênesis descreve o surgimento da terra seca. Disse também Deus:
Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Gênesis 1, 9 a 13. A porção seca apareceu no terceiro dia e está ligada à ressurreição de Cristo, pois ele ressuscitou no terceiro dia e se tornou a boa terra para nós, na qual podemos viver e andar. Cristo é nossa boa terra, que cultivamos e na qual sobrevivemos espiritualmente. Deus, o Pai, é a luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. O ar, criado no segundo dia, pode ser traduzido em grego ou em hebraico também para espírito, logo representa o espírito. O ar faz com que as águas da morte se tornem águas potáveis. Assim, hoje podemos respirar o espírito ao invocar: ó Senhor Jesus, como também beber desse espírito. Quando imergimos na palavra ou fazemos grito de guerra, bebemos da água da palavra. Tanto o ar como a água representam o Espírito. No primeiro dia da restauração da criação, vemos o Pai como luz. No segundo dia, vemos o Espírito como ar e água. E no terceiro dia, vemos a Cristo como a boa terra. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. Dessa forma houve uma separação entre a vida e a morte, entre a terra e os mares, onde estão as águas da morte. O episódio do dilúvio nos mostra o juízo de Deus sobre a maldade do homem. Apenas Noé e sua família foram salvos mediante a arca. Essa arca tipificava Cristo, que nos salva da morte. Noé só pôde sair da arca após ela pousar em terra seca, conforme lemos. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo, tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 8, 13 a 18. Veja como é importante que o homem tenha terra seca para viver. A terra possui essa função. Ela serve para que nos espalhemos e nos multipliquemos sobre ela. É por isso que pregamos o Evangelho do Reino. Todos estamos fazendo esse trabalho, tanto os colportores como as igrejas com o TCI. Todos estamos levando a vida para toda a terra. Aleluia! Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Gerada mediante a pregação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante, e na luz divina faz mantermos comunhão. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970.
Acabamos de apresentar o programa Rios de Água Viva.